Olá, seja muito bem-vindo à parte 2 da nossa websérie Os Calçados e a Ciência. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a anatomia dos calçados. Então, você já pensou que cada parte do calçado vai influenciar em alguma característica da sua marcha, em alguma característica do seu pé? E isso acontece de maneira muito natural e também, de certa maneira, automática. Por quê? Vamos pensar que cada sapato ele tem uma característica. Alguns são mais retos, outros têm um saltinho maior, outros são de couro, outros são de pano. E isso vai influenciar diretamente em como o seu pé percebe o movimento e também como você aterriza no solo, como você apoia no solo. Mas será que essas características influenciam de fato na maneira como caminhamos e também nos sintomas, ou seja, nas queixas que os nossos pacientes referem para a gente? Então, para a gente começar a entender, existem algumas partes do calçado que são fundamentais. A primeira, que é a parte de trás do calçado, que é chamada de contraforte. O contraforte do calçado, ele já foi estudado anteriormente e alguns estudos datam da década de 1980. No início, os pesquisadores eles queriam saber se a quantidade de rigidez desse contraforte influenciava na estabilidade do tornozelo e também se eles influenciavam na maneira como as pessoas recebiam o solo. André, como assim recebiam o solo? Vamos pensar que quando a gente entra no solo, o primeiro contato é o contato do calcanhar, certo? Algumas pessoas entram mais com o calcanhar, outras pessoas entram já aplanando o pé, mas normalmente entram com o choque de calcanhar. Então eles queriam saber se esse tipo de sapato, ou essa parte do sapato específico, o contraforte, influenciava na estabilidade do tornozelo. E eles começaram a ver que sim, que a parte, não só o contraforte, mas a parte posterior aqui do calçado, ela influenciava sim na estabilidade do tornozelo, ou seja, alguns pacientes que têm mais instabilidade do tornozelo, vale a pena prescrever um contraforte um pouco mais rígido. Essa era a questão. Agora, por exemplo, esse tipo de sapato, que é um sapatênis, que é um tipo de sapato que eu particularmente gosto bastante, o contraforte dele já é bem flexível, já é macio, ou seja, é bem provável que quando você pegue para analisar uma pessoa que tem uma pronação excessiva ou que tem um tornozelo muito valgo, é bem provável que esse tipo de calçado intensifique esse movimento. Porque, na verdade, quando você vai analisar, ele deixa o tornozelo mais móvel, ou seja, é um movimento mais natural. Agora, isso não quer dizer que esse tipo de sapato leve a alguma alteração. A questão não é essa. Quando a gente vai prescrever o sapato, isso passa a ser uma questão muito individual. Então, por exemplo, indivíduos com pés cavos, que tendem a ter o pé um pouco mais rígido, esse tipo de sapato não vai influenciar em nada, pelo contrário, vai deixar o pé mais solto. Por quê? Quanto menos rigidez esse calçado tiver, mais liberdade de movimento ele vai ter. Então, se a sua intenção for dar movimento para esse pé, com certeza é um bom sapato. Agora, se você quiser restringir um pouquinho o calcanhar, e como você vê aí nos pacientes que são hiperpronados ou que têm, por exemplo, tendinopatias do aquileu associadas a hiperpronações do pé, talvez não seja o melhor calçado, talvez você necessite um pouquinho mais de estabilidade nesse ponto. Mas outra coisa que a gente tem que ver é a interação entre o contraforte e a sola também. Então, quando a gente vai pegar a sola, então aqui embaixo nós temos a sola e a entressola, que é uma camada que fica acima da borracha, que vem ali embaixo do pé. Essa entressola, esse conjunto sola-entressola, ele é muito importante. E uma das principais, ou as primeiras, não as principais, mas as primeiras coisas que a gente tem que fazer no calçado é testar a mobilidade dessa sola. Então, por exemplo, nesse calçado, ele tem uma sola bastante flexível, então eu consigo torcer esse calçado, eu consigo dobrar, ele é muito flexível. Agora, outros calçados, quando você vai fletir, ou tentar dobrar esse calçado, você vai perceber que o antepé dele dobra bem, mas o retropé não. O retropé ele é mais rígido.
Isso você vai ter um contraforte um pouco mais rígido e uma sola entressola também mais rígida. É interessante para quando você quer dar estabilidade para esse tornozelo, né? Vejam que interessante esse estudo publicado é uma revisão sistemática, né, investigando se o tipo de calçado influencia na dor e na incapacidade de pessoas com artrite reumatoide. Então, nesse estudo, né, eles analisaram uma quantidade muito grande, né, de estudos, mas depois, pelos critérios de inclusão, acabaram colocando 11 estudos. E eles começaram a notar, por exemplo, pessoas com artrose do primeiro raio, por exemplo, né, ali da cabeça do primeiro dedo, né, eles melhoravam muito a velocidade da marcha, né, e a dor, por exemplo, quando a sola era mais rígida ou quando a sola era do tipo bottom, como essa que eu coloco aqui na tela agora. Essa sola tipo bottom, ela também é encontrada como sola tipo rocker. E existem diversos calçados no mercado com essa sola. E ela parece ser bastante eficiente para casos como esse, para artroses, para alguns casos de fascite plantar, para metatarsalgias. Por quê? Esse formato da sola, não só o abaulamento dele, mas a espessura da sola parecem contribuir bastante para a fase da marcha. Então imagina que você entra com o calcanhar, aplana o pé, faz a pronação e depois você sai na fase de impulsão, ok? Quando você tem uma sola mais flexível, você acaba gerando mais apoio na cabeça dos dedos antes de fazer a fase de impulsão. Agora, quando você tem uma sola mais rígida, mais grossa e com esse bottom na frente, você tende a fazer um movimento mais rápido e tirar essa sobrecarga da cabeça dos metatarsos, por exemplo. Então, é uma sola que parece ter bons efeitos para diversas condições, né? Agora, a gente estava falando sobre espessura de sola e isso é uma coisa também muito importante. Dá uma olhadinha nesse estudo agora e vejam que eles testaram espessuras de sola e testaram também um elemento que é chamado piloto metatarsal. Mas a gente vai olhar para essa primeira linha aqui. Vejam que nessa primeira linha você tem ali diferentes espessuras. E veja que conforme você vai aumentando a espessura da sola e entressola, olha só como as pressões ali no antepé, né, na cabeça dos dedos, veja como ela já vai diminuindo. Então isso quer dizer o quê? Que muitas vezes, se a dor desse paciente vem acompanhada, né, do aumento de pressão, você pode usar como intervenção o aumento da sola, por exemplo, né? Então você pode aumentar a sola, você pode prescrever esse bottom anterior. Então existem algumas coisas que sim, que fazem diferença na hora de você prescrever. Mas daí vem uma outra característica do sapato que ela também frequentemente é prescrita como intervenção, mas que acreditem, nós não temos nenhum nível de evidência que comprove esse tipo de prescrição, que é a questão do saltinho, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Esse sapato, ele é um sapato que é chamado de sapato minimalista. O que seria isso? Vejam que a sola ela é reta, ok? E ela não tem diferença entre a parte posterior e a parte anterior. Só que alguns sapatos eles vão tendo um saltinho, ou seja, ele vai aumentando a parte traseira, né, e elevando o sapato. Então nós teremos lá uma elevação de 4 milímetros, de 6 milímetros, de 10 milímetros. Que na literatura encontra como drop, heel drop. Então, você vai olhar lá a diferença entre a parte posterior do tênis e a parte anterior do tênis, tá? Então, vamos pensar que se ele tem 12 milímetros atrás e 2 milímetros na frente, você tem um drop de 10 e assim por diante. Então, é a diferença entre a parte posterior e a parte anterior, é o quanto ele tem de saltinho. E isso pode ser tênis, isso pode ser uma série de coisas. E muitas vezes, né, médicos, fisioterapeutas e outros profissionais prescrevem esse tipo de calçado para pessoas que têm esporão, para pessoas que têm fascite plantar. Só que vejam que interessante, né? Os estudos que mostraram ali alterações mecânicas, características mecânicas de pessoas com fascite plantar, não mostraram que essas pessoas têm mais choque de calcanhar, ou não mostraram que o impacto influencia o pé dessas pessoas. E também tem uma outra característica que é importante.
Nesse estudo que eu estou mostrando aqui na tela, eles analisaram mulheres corredoras, né, com diferentes tipos de drop no calçado. É claro que a gente está falando de corredora, tá? E teoricamente a gente não pode aplicar isso para outras pessoas, mas é só um exemplo, ok? E eles notaram que quanto maior o drop, ou seja, quanto maior o saltinho, né, quanto maior for a elevação da parte de trás do calçado, maior era o pico de frenagem, ou seja, mais eles batiam e desaceleravam, mais dorsiflexão eles faziam também, né? Ou seja, se a ideia for tirar a sobrecarga do calcanhar, pode ser que essa não seja a melhor estratégia, né? Então pode ser que o famoso saltinho não seja tão eficiente assim. Só que não tem como a gente afirmar nem que é bom e nem que é ruim, porque isso nunca foi testado. E é uma coisa que eu sinto falta, inclusive, nos artigos científicos, porque é uma coisa que é muito prescrita no Brasil. Eu não sei se isso acontece fora do Brasil também, mas aqui isso é muito comum, muito comum. Esporão calcâneo, fascite plantar, artrose do joelho, dor lombar. A dor lombar é muito prescrito também. Então existe até uma questão que diz assim, olha, você não pode mais usar sapatos baixos, você não pode mais usar sandálias, tal. Agora só pode usar tênis e tênis tem que ter saltinho. Será que isso realmente funciona? Estudos que mostram, por exemplo, a maciez da sola e da entressola, né, associado a lesões, por exemplo, isso não mostra nenhum efeito. Pelo contrário, alguns estudos que mostram solas mais macias, né, que alteram a mecânica do pé e também podem aumentar a dor de pessoas com fascite plantar, por exemplo. Então, nós temos que pensar sempre na sola com a necessidade do indivíduo. Por quê? Tênis que são mais minimalistas, como esse, ou seja, que tem a sola mais fina, que tem um drop mais reto, né? Ou seja, que ele não tem essa diferença do retropé para o antepé, eles deixam o pé mais livre, ou seja, pessoas que usam tênis minimalistas normalmente têm mais movimento. Mas a gente tem que pensar, como abordado no primeiro vídeo dessa série, que o sapato é uma coisa muito cultural. Da mesma maneira que pessoas que usaram solas grossas e drops altos a vida inteira, quando vão colocar um sapato mais baixo, elas sentem realmente um desconforto, algumas sentem dor, e acontece o contrário também. Pessoas que usaram sapatos minimalistas a vida inteira, usaram sapatilhas ou sandálias e tentam colocar drops mais altos, né, e tênis mais maximalistas, ou seja, com a sola mais grossa, elas também sentem desconforto. Então, como nós abordamos no primeiro vídeo, o sapato é uma questão cultural, é uma questão que as pessoas usam, né, é uma condição, que as pessoas experimentam desde o início, desde a sua infância, e que quando chega na fase adulta e aparecem essas queixas, a gente deve levar em consideração, sim, todo o histórico dessa pessoa. Então, como que ela viveu até hoje? Ah, André, mas se ela tem a fascite plantar, isso acontece porque ela usou sapato rasteirinha a vida inteira. Isso não é verdade. Porque existem diversas condições associadas à fascite plantar e o calçado é uma delas. Mas o que a literatura traz é que a fascite plantar, ela aparece, por exemplo, quando você muda de calçado. Ou seja, você vai criar uma nova adaptação ao seu pé. E existem muitas outras condições, né? Hiperpronação, limitação da dorsiflexão, hipersensibilidade dos pés, aumento do peso recente, início da atividade física recente também é fator de risco para fascite plantar. Então, existem outras condições, mas o quanto que o sapato influencia? Eu gosto bastante quando vou analisar os meus pacientes, eu peço para trazer os 3 calçados que mais usa. E também eu pergunto, existe algum sapato que aumente mais a sua dor? E existe algum sapato que faça a sua dor melhorar? E aí eu olho para essas características nesses calçados. Então, o que parece piorar e o que parece melhorar esse pé? E depois eu faço as análises mecânicas, né, biomecânicas desses pacientes usando esses calçados, e esse é o tema do nosso próximo vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, deixa o seu like e não esquece, se inscreve no canal e clica no sininho, porque assim, toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, e esse ano tem bastante novidade, você vai receber a notificação e você não fica perdendo nenhum momento. E lembrando que nós temos também o nosso grupo do Telegram, então é só entrar lá no Telegram Palmilhando, e o nosso site www.palmilhando.com.br. Então eu te vejo em alguma rede social e também no próximo vídeo aqui do nosso canal. Um abraço e até a próxima!